O nosso tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. Jesus, no Sermão da Montanha, citou vários tipos de sofrimento, dizendo que haveria uma compensação para todos esses sofrimentos passados aqui na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, esse é o tema estudado, a bem-aventurança dos aflitos. E ali, Kardec já conclui logo de cara que essas compensações citadas por Jesus só se dariam na vida futura, após a morte. Justamente porque se Jesus colocasse que isso aconteceria durante a vida atual, seria uma grande mentira, porque há milhares de criaturas que sofrem bastante na vida atual e não vão encontrar nesta vida ainda a devida compensação por essas dores. Mas aí cria-se uma falsa crença de que todo aquele que sofre depois da morte física se libertará do sofrimento. Isso no meio espírita, inclusive, muitas vezes é alimentado. A criatura acha que passando por uma grande dor está dando um grande salto evolutivo, está conseguindo resgatar dívidas do passado e depois da morte será um espírito iluminado, e muitas vezes isso não acontece. O espírito, depois da morte, continua sofrendo, às vezes até coisas piores do que já sofreu em vida. Então precisamos entender por que são bem-aventurados os aflitos. E aí começamos falando sobre a questão do aprendizado. Todo sofrimento deve nos trazer algum aprendizado. E aí cada tipo de sofrimento e cada pessoa vai ter o seu aprendizado peculiar, aquele gênero de provas pela qual está passando. Mas se existe um aprendizado genérico que todos aqueles que sofrem devem cultivar, é o aprendizado da paciência. Porque lidar com o sofrimento geralmente implica em ter que lidar com ele hoje, amanhã e depois de amanhã. Quando a criatura fica muito ansiosa, querendo que tudo acabe rapidamente, aí que o sofrimento fica maior. A pessoa fica vivenciando essa expectativa de quando é que eu vou parar de sofrer, e aí é que as coisas se tornam mais difíceis. Então, assumindo dentro de nós esse desejo de cultivar a paciência, convivendo harmoniosamente com o sofrimento, que não é acomodar-se ao sofrimento, mas sim aceitar que ele está acontecendo e terá um tempo de permanência na nossa vida, dessa maneira sofreremos muito menos e estaremos aptos a, no futuro, passarmos por outras situações difíceis, igualmente com paciência e sofrendo muito menos do que se estivermos sempre na expectativa de que aquilo acabe. Mas convenhamos, enquanto não vem a paciência e o aprendizado, o que costuma aparecer mesmo é a revolta, não é? Principalmente quando o sofrimento nos é causado por uma outra pessoa, alguém que surge na nossa vida e nos prejudica de alguma forma, alguém próximo, alguém distante, enfim. Nos sentimos injustiçados, achamos que aquilo é um absurdo a pessoa fazer aquilo conosco, porque nós jamais faríamos aquilo com ela. Então, é preciso entendermos algumas coisas para chegarmos num grau de compreensão. Por quê?
A revolta em si, ela não nos ajuda em absolutamente nada. A revolta, pelo contrário, ela faz com que o sofrimento fique por mais tempo conosco. Além do sofrimento que chega, é aquele sofrimento que nós remoemos no nosso íntimo, gerando a mágoa, gerando o rancor, gerando muitas vezes o desejo de vingança. E nada disso vem em nosso benefício. São sentimentos que nós vamos alimentando e que não nos levam à superação do sofrimento. Então precisamos chegar na compreensão. Por que eu sofro? Por que Deus permitiu que aquela pessoa me prejudicasse? Por que está acontecendo comigo? São perguntas frequentes daqueles que passam por grandes sofrimentos. Então, é preciso primeiramente avaliar se nós, nesta vida atual, não fomos os causadores dessa situação. Porque se hoje, por exemplo, sofremos com a ingratidão alheia, talvez nós já tenhamos deixado transparecer a nossa ingratidão e a nossa indiferença pelo semelhante. Talvez já tenhamos manifestado isso em relação àqueles a quem hoje julgamos ingratos. E este é só um exemplo. Mas diante de uma série de coisas que surgem na nossa vida sem explicação, precisamos também compreender como algo necessário e útil ao nosso aprendizado e à nossa evolução. E aí surgem algumas informações, não só da doutrina espírita, mas de outras filosofias também, a respeito da reencarnação. A lei de causa e efeito, ou lei do retorno, também chamada de lei de consequências, diz que tudo aquilo que eu faço gera uma reação. Então, se aquilo que eu fiz foi ruim, vai gerar uma reação ruim, e isso muitas vezes se manifesta ao longo das sucessivas existências. Algo que eu fiz contra outra pessoa em encarnação anterior pode retornar para mim na forma de sofrimento na encarnação atual. Algo que eu fiz contra mim mesmo, igualmente pode reverberar na minha encarnação atual, na forma de sofrimento, de dor e de doença. Não bastasse essa explicação, nós também temos que compreender que estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo onde ainda passamos por muitas provas, onde ainda o egoísmo está muito presente, onde sofremos não só as consequências do que fizemos no passado, mas as consequências da convivência num planeta onde a vontade do ego prevalece. Convivemos com o egoísmo de outras pessoas, além do nosso próprio egoísmo, e sofremos, consequentemente, as atitudes egoísticas dos outros e de nós mesmos. Pois bem, então aí nós compreendemos que tudo tem uma razão de ser. E tudo isso vem mostrando onde está a bem-aventurança. Porque, enquanto a criatura não sofre, mas causa o sofrimento, ela é aparentemente feliz, mas está plantando para si mesma sofrimentos futuros. Quando eu já estou na fase do sofrimento, isto indica que eu já estou sofrendo a consequência do que fiz. E assim estou me capacitando a aprender e não mais repetir os mesmos erros. Se alguém vem e faz alguma coisa que me prejudica, que dói,
Eu tenho que perceber, isto dói, isto machuca, não devo fazer isso contra quem quer que seja. Está aí um dos nossos aprendizados. Mas devemos ainda aprofundar um pouco mais esta questão e avaliar o quanto nós mesmos podemos aumentar e criar novos sofrimentos para a nossa vida. Além da revolta, existe também a vontade de que a vida siga conforme aquilo que nós imaginamos. A idealização da vida. E quando as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, sofremos. Então há criaturas que sofrem porque não têm a vida que gostariam de ter, porque as pessoas ao seu redor não agem como ela gostaria que as pessoas agissem. As coisas não estão acontecendo como ela imaginou que deveriam acontecer. Está aí um sofrimento que a criatura está criando para si mesma. Compreendemos que a vida, do jeito que ela já nos traz inúmeros benefícios e cabe a nós avaliar o que podemos fazer de bom com a vida que temos. É assim, cultivando a bondade, o amor e procurando nos conhecer cada vez melhor, que nós vamos entendendo a raiz de muitos sofrimentos, porque uma coisa é o sofrimento que chega até mim, outra coisa é como eu reajo a ele, e esta reação, ela pode ser ainda mais dolorosa do que o próprio sofrimento que chegou. Que tenhamos inteligência e lucidez para fazer o melhor da nossa vida, entendendo que a nossa evolução não está, de fato, no sofrer, mas está no aprender e fazer o bem ao outro, a nós mesmos, construindo assim uma vida em que o nosso amor se manifeste e cubra com a sua vibração superior todas as nossas dores e frustrações. Que assim seja.